E eu falei que a segunda entrevista também seria muito impactante. É a entrevista agora com o Thiago Sardinha, um tema que eu recebi vários pedidos para a gente aprofundar, que é o tema da violência. A gente tem um cenário de degradação do ambiente urbano e de explosão da violência no país inteiro, nos centros urbanos do país inteiro, e tem um ciclo de violência, né? Porque a contraposição que o Estado brasileiro, em suas diferentes instâncias, federal, estadual e municipal, está dando cada vez mais, é contrapor a esta degradação e violência, uma violência ainda maior, alimentando um ciclo perpétuo, né, de violências em vez de solução para o tema. O Rio de Janeiro, apesar do Rio de Janeiro ter perdido para a Bahia a condição de primeiro estado no assassinato de pessoas pelas polícias, a Bahia hoje lidera com folga este número, né? É o estado do genocídio negro no país atualmente. O Rio continua também com índices alarmantes e ele é hoje a referência nacional desse ambiente de degradação e violência. Para falar sobre isso, eu convidei o Thiago Sardinha, não conheço, o Matheus, tínhamos nos conhecido 4 anos atrás. O Thiago não conheço, ele é geógrafo, doutorando em Ciências Sociais pela UFRJ, bolsista da CAPES, como o Matheus, e faz um intercâmbio com a Universidade da cidade de Nova York, e o tema de pesquisa dele é grupos armados na cidade do Rio de Janeiro como expressão da militarização do espaço urbano. Chega mais, Thiago, alegria grande na sua presença aqui, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Mauro. Agradeço o convite. Não só você, mas todos aqueles que mediaram esse encontro, né? Finalmente ele aconteceu. Eu fico feliz, me sinto honrado de estar aqui para conversar sobre essa temática, que é extremamente importante e que cada vez mais, assim, setores da chamada esquerda socialista, esquerda radical, precisa dar atenção para esse tema, né? Que é muito caro para a gente e, no entanto, a gente deixa um pouco de lado. Então, eu agradeço, espero que hoje seja um espaço de conversa, de diálogo, de esclarecimentos, e vamos conversar, né? Mauro, só desculpa. Fundamental mesmo, assim como falei para o Matheus, já antes de começar, já aviso. Esse é o primeiro capítulo de uma relação que vai rolar aí pelos próximos tempos. Fala, Thiago, você queria introduzir o assunto, por favor. Não, só uma breve correção, assim, uma errata. Eu não sou da UFRJ, sou da UFRRJ, é rural. São dois Da R's. Rural do Rio de Janeiro, Na desculpa. rural do Tá Rio de bom. Janeiro. Tudo bem, sem problemas, tem problemas. Eu li rapidamente aqui, comi um R. Tá bom, da Rural do Rio de Não, Janeiro, tudo bem, tudo perfeito. bem. Tiago, apresenta para nós, então, qual é esse cenário, inclusive dessa sua linha de pesquisa, né? Grupos armados na cidade do Rio de Janeiro como expressão da militarização do espaço urbano. O que eu tenho visto é que, mais recentemente, digo, nos últimos meses, inclusive, há até uma mudança de qualidade, né? Um salto de qualidade nessa deterioração e no aumento da violência no Rio de Janeiro. Que cenário a gente tem no Rio de Janeiro agora? Bom, Mauro, é uma boa pergunta para começar o diálogo, né? A gente tem um cenário de crise e de reconfiguração, não só das ações desses grupos armados, mas também no cenário de violência, ao que envolve também segurança pública e os atores envolvidos nessa violência na cidade do Rio de Janeiro. Aí temos o Estado, temos os grupos armados, os grupos civis armados, né? E aí, independente do espectro, né? Eu gosto de chamar grupos armados e venho defendendo isso como categoria analítica para entender essa dinâmica complexa que são os grupos armados na cidade do Rio de Janeiro, ao invés de especificar diretamente um ou outro. Então, dentro desse espectro, você pode falar dos grupos armados milicianos, dos grupos armados das facções do varejo, que são os mais comuns, mais falados, além do que eu venho chamando também de facções policiais que atuam dentro da própria polícia, né? Grupos policiais que dominam determinados mercados ilegais e que não necessariamente são configurados como grupos armados milicianos, tá? Também existe outros grupos armados que envolvem também policiais e civis que não tem essa configuração da milícia. Então, é muito complexa a situação do Rio de Janeiro para entender hoje a situação da violência. E aí eu defendo essa ideia de que, ao invés, de dizer que o Rio de Janeiro é uma república das milícias, o Brasil é uma república das milícias, acho que o Brasil, né, é uma república dos grupos armados,
Isso está presente na formação histórica brasileira, na formação social histórica brasileira, né? A participação, sempre a presença marcante de grupos armados em determinados períodos históricos, né? Com o passar dos anos, eles vão reconfigurando, mas sempre trazendo elementos dos grupos armados anteriores. Então, por isso, hoje eu faço a defesa, né, em termos de análise, né, a utilização da categoria grupos armados, pode ser grupos civis armados, grupos armados, mas só para tentar entender a complexidade do tamanho dos grupos armados e da sua caracterização. A minha pesquisa em si é sobre a milícia, né? Grupos Deixa eu ver se eu armados. entendi. O que você está dizendo é que você tem uma dispersão no perfil desses grupos armados. Sei lá no passado era o Esquadrão da Morte, né? Que é o pai de todos os grupos armados, talvez possamos dizer assim, né? Lá nos anos 70. Sim, Aí, sim. a partir dele, você vai ter os grupos do tráfico, caracterizadamente, depois Sim. vão surgir as milícias, e agora você tem uma dispersão com grupos que estão no meio do caminho, que têm características de um e do outro. Você tem hoje, então, diversas configurações de grupos armados. A gente ainda tem na cabeça a ideia de que tem milícia de um lado e... milícia de um lado e tráfico do outro. Não é mais assim, então. Não. Isso é também interessante esse assunto, que aí, antes de entrar nele, eu falo um pouco que tem a ver com a minha pesquisa, né? A minha pesquisa, o objeto da minha pesquisa especificamente é sobre a milícia, né? Há uma milícia especificamente, porque no Rio de Janeiro não tem uma única milícia. É bom enfatizar isso, porque para quem é fora do Rio de Janeiro, entende que o Rio de Janeiro é uma grande milícia, né? Uma única grande milícia, né? Isso é muito comum. O outro mal entendido também sobre o Rio de Janeiro é achar que qualquer policial que está inserido em alguma atividade ilegal, corruptiva, dominando ou controlando algum mercado ilícito, a circulação de alguma mercadoria ilícita, é automaticamente configurado como miliciano. Isso também não é verdade, tá? É muito mais complexo do que ter um conceito pronto e aplicar na realidade. Então, sai uma notícia, sai uma informação de que um policial, um grupo ou grupo de policiais estavam envolvidos em alguma situação ilícita, isso é milícia. E aí eu tenho esse cuidado com a minha pesquisa, né? Isso principalmente setores da imprensa, né, divulga muito isso, né? Tudo no Rio de Janeiro é uma milícia, aí tem um pânico geral de não circular em determinadas áreas, porque lá é milícia, e aí qual é o conceito de milícia hoje? É uma grande pergunta, ninguém se deteve isso. Na verdade, o termo milícia ele surge a partir de uma reportagem em 2004 de uma jornalista em que ela só usou milícia para expressar o fenômeno que estava ali em andamento, porque não cabia no título da reportagem. Então, ela queria usar paramilitares, e ela esclareceu isso. Que é a Vera Araújo. E aí ela usou milícia. Milícia era a palavra que cabia no título, é isso? Isso. E aí acabou que, não havendo chamado de paramilitares, que eu acho que é mais cabível conceitualmente, convencionou milícia e tudo virou milícia, né? A milícia que eu pesquiso é da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Uma parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro também é complicada, essa geografia do Rio de Janeiro, né? Existe a Zona Oeste, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, e a que eu pesquiso é Campo Grande e Santa Cruz, que também são duas áreas muito grandes, são duas regiões bastante extensas em termos de quantidade de bairro que eles abarcam, ou de territórios do ponto de vista dos grupos armados. Então, estou pesquisando o que ficou chamada Liga da Justiça, né, que não tinha esse nome, né, mas isso é uma outra conversa, assim, isso também foi uma invenção da imprensa. Eu escrevi um artigo sobre isso agora, narrando, né, a trajetória do termo milícia e trazendo elementos de como que há um uso exagerado por parte de setores sociais quando vou analisar o termo milícia, e está para sair em algum momento em alguma revista. Só estou esperando ele ser publicado e aí eu vou divulgar. Mas, por enquanto, eu estou discutindo, né, por que a gente usa milícia hoje, ao invés de tentar entender a configuração da complexidade desses grupos armados. Então, veja, quando o termo surgiu, a milícia, na verdade, ela surge a partir de... Ela bebe de fontes de outros grupos armados, conforme você bem citou, né? Os Esquadrões da Morte, ali da década de 70, 60, 70, né, que tinham um vínculo muito próximo com o Estado. Eu escrevi um artigo sobre isso na revista Ópera, né, tratando que os Esquadrões da Morte é uma intervenção norte-americana da escola de guerra americana e francesa, né, que aplicaram um método na guerra de Argel e trouxeram para cá,
né, esse método de formação de esquadrões da morte com membros do Estado, membros militares da segurança do Estado. Isso foi aplicado no Brasil, né? A milícia também ela pega características da chamada polícia mineira, que é aquela polícia que pratica extorsão e controla o território, dos grupos de extermínio da Baixada Fluminense, né, que eram um grupo de extermínio que faziam segurança a partir da execução sumária. Então, assim, a milícia ela nasce, assim, ela se configura com práticas que bebe muito nesses outros grupos armados. Por isso a dificuldade em tentar definir milícia hoje no Rio de Janeiro, principalmente na atualidade, mas eu estou falando ali no início, quando que ela surgiu. De lá para cá, houve mudanças significativas na atuação da milícia e dos grupos armados de maneira geral, né? Em termos de práticas, principalmente. Enquanto que alguns analistas ainda estão presos em definir milícia apenas pela prática do controle territorial e a exploração econômica do gás, da água, né, que era o mais comum, o gato-net, isso mudou completamente. Assim. Há uma ampliação de mercados ilegais, e eu acho que mercados ilegais é um eixo interessante para entender a atuação dos grupos armados, não só os grupos armados milicianos, como também os grupos armados das facções e das facções policiais e outros grupos armados. O interesse, de maneira geral, sempre controlar algum mercado ilegal. E um outro eixo também para entender a dinâmica desses grupos é a questão territorial, que no Rio de Janeiro ela é importantíssima, né? Diferente de outros estados, por exemplo, como São Paulo, que não há essa disputa territorial. No Rio de Janeiro, o grupo armado ele prescinde de constituição, de formação de um território. E esse território ele é definido por e a partir de relações de poder locais, e aí cria-se o conflito, porque se tem um território definido por a partir de relações de poder e que esse poder ele é expressado somente pelas armas, pela capacidade bélica, instaura-se uma ideia de guerra e disputa territorial no interior do espaço urbano, na cidade de maneira geral. E no Rio de Janeiro isso é histórico, né, Mauro? Isso que eu ia te perguntar. Seria correto dizer que isso no Rio de Janeiro surge em determinada medida por conta, de um lado, dos grupos de tráfico e de outro, do jogo do bicho? Sim, tem participação desses grupos também, né? Eles estão presentes. O que diferencia em termos de mercado, que aí são mercados muito rigorosos para esses grupos armados, enquanto que o jogo do bicho são jogos de as apostas, e enquanto que o varejo do tráfico, né, ficou conhecido por conta da circulação das drogas ilícitas que circulam na cidade, tanto internamente quanto internacionalmente. Tá? Isso mudou bastante. Isso mudou muito dos tempos para cá. Então, quando teve o surgimento, quando teve as notícias, começaram a circular informações de que havia esses grupos armados presentes, com presença marcante na cidade, e aí logo veio, ao mesmo tempo, como que agiam esses grupos, a caracterização desses grupos, o que hoje mudou bastante. No entanto, a gente ainda está preso nessas análises, por exemplo, quando vai falar de Comando Vermelho, o Comando Vermelho, a ditadura militar, era grupo de esquerda, tinha relação com a esquerda. O Comando Vermelho não tem nada de esquerda. É bom enfatizar isso para tirar qualquer romantismo com a atuação dos grupos armados, tá? Então, assim, saia desse tipo de análise, que é importante marcar historicamente, mas isso hoje não determina a atuação desses grupos, tá? No caso das facções, do caso do Comando Vermelho, né, ele começou uma expansão muito grande na década de 90, muito por conta do tráfico de cocaína que estava chegando no Brasil, já estava se consolidando no Brasil. O tráfico de cocaína permitiu que o Comando Vermelho conseguisse ampliar sua capacidade bélica e começar a dominar territórios. Isso quer dizer que não tinha outros grupos armados? Não, tinha outros grupos armados. Realmente o TCP, que hoje é um grande rival do Comando Vermelho, já existia o seu próprio território nessa época. Além disso, que é pouco falado, personalidades, digamos assim, né, personagens dessa época que tinham controle territorial em favelas, mas que não tinha vínculo com, necessariamente, um dos dois grupos armados, uma das duas facções. Tinha muitas lideranças, né, que dominavam. Aqui mesmo na Zona Oeste eu tenho analisado algumas delas para entender a passagem dessas lideranças locais armadas, que também não eram justiceiros, tá, para diferenciar, né, porque havia uma, digamos assim, né, uma
uma aceitação, né, uma imagem popular, digamos assim, no território que eles atuavam, né? Eu venho chamando eles, na minha pesquisa, de bandidos pacificadores, né? Porque não é nem essencialmente traficante, nem é essencialmente bandido na visão do território. E é interessante, mais uma vez, o território, né? É bom olhar na minha análise, eu faço olhares de diferentes localizações. Então, um olhar, né, de análise dentro do território, como que os moradores estão vendo esses grupos armados, essas lideranças armadas, e como que fora do território eles são vistos. E aí eu tento comparar assim, as análises e as descrições sobre eles, né? Então, assim, Mauro, a cocaína, né, voltando a falar do Comando Vermelho, permitiu que o Comando Vermelho se ampliasse ali territorialmente. Um outro elemento também que serviu muito de ganho econômico para o Comando Vermelho, mas que pouco falava no início da década de 90, era chamado de sequestros, né? Aqui no Rio a gente chamava de indústria de sequestro. Então, eles sequestravam personalidades conhecidas, né? E eu Lembro vou falar disso. aqui alguns nomes que eu tenho até medo disso, mas personalidades hoje do mundo empresarial foram sequestradas e o Comando Vermelho arrecadou muito dinheiro com isso, né? Não só o Comando Vermelho, mas esses outros grupos armados também realizavam isso. O problema é que a imprensa, e aí também a imprensa tem um papel, principalmente a imprensa empresarial, né, essa imprensa de classe média, público de classe média, ela tem grande responsabilidade, né, também no sentido da ampliação desses grupos, do discurso da ampliação do grupo desses grupos. Então, a imprensa começa a associar qualquer sequestro apenas ao Comando Vermelho. Então, o Comando Vermelho era o único grupo que realizava sequestros, né? Isso não é verdade, tá bom? Outras lideranças armadas locais realizavam sequestros, outros grupos também realizavam sequestros. Isso foi sendo abandonado conforme a repressão também vai aumentando e também a necessidade de novos mercados, né? A conquista de novos mercados ilegais também vai contribuindo para que essa prática do sequestro ela vai sendo deixada de lado. Interessante isso. Inclusive, uma questão que você traz é que você tem os grupos, né? O TCP, Terceiro Comando Puro, é diferente do Terceiro Comando lá do passado? Sim, isso aconteceu, acho que foi em 2002, essa mudança, né, de especificação, quando o E tentou o golpe, né, lá no Complexo do Alemão. Ele realmente tomou o Complexo do Alemão ali, através de um golpe. Ele assassina um dos traficantes que era mais conhecidos, né, e bem vistos, assim, porque ele era uma boa praça, que era o Orlando Jogador. Então ele mata o Orlando Jogador, dá um golpe, e aí ele tenta fazer alianças com grupos do Terceiro Comando. E aí parte do Terceiro Comando não aceitava essa aliança com o E, porque, né, da origem dele, etc. E aí criam a sigla Terceiro Comando Puro. Só quem é Terceiro Comando Puro sem aliança, né? Aí depois nasce o ADA também, que é amigo dos amigos, que foi o fundador, foi o Celcinho da Vila Vintém, que é uma favela aqui da Zona Oeste, que estava preso ali naquela rebelião lá do Beira-Mar, que inspirou o filme. Ele faz um acordo com o Beira-Mar para não ser morto. Então ele sobrevive, e aí a ADA continua. Só que a ADA hoje vive uma crise muito profunda, caminhando para o seu fim, assim, o ADA, assim, amigo dos amigos. Tá? Em termos de facções, aí não é uma presença muito marcante apenas do Terceiro Comando Puro e do Comando Vermelho. Mas, assim, essas duas facções hoje disputam territórios no Rio de Janeiro, né? Os conflitos armados, hoje, principalmente, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo de Vila Isabel, ali do Morro dos Macacos, né? Que já vem aí mais de um ano sofrendo com a disputa, né? Tá em guerra, a disputa desses dois grupos, né? Do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro, em que a região ali, né, de Vila Isabel, o bairro de Vila Isabel, e onde está localizado o Morro do Macaco, é interessantíssimo para as pretensões do Comando Vermelho, que está em processo de expansão, sintetizado pela frase tudo 2, que é o número que representa o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro. Então, número 2? Número 2. Os grupos armados aqui, os principais, têm os números que são representativos, né? O Terceiro Comando é 3, a milícia usa 5, alguns grupos milicianos usam 5, e o Comando Vermelho 2. Então, assim, são formas de identificação cotidiana, digamos assim, de qual facção você é próximo ou de território que você mora que é controlado por alguma facção. E o Comando Vermelho, ele essa nova política, digamos assim, expansionista, essa nova etapa expansionista do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, ele é sintetizado pela frase
tá tudo será dois no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho caminha para virar uma única facção no Rio de Janeiro. Assim, essas explicações do própria facção, o próprio grupo armado hoje. E nesse processo, Mauro, vai haver conflitos armados diretos, ou seja, guerra, e, ao mesmo tempo, trocas ilícitas de mercadorias políticas. Né? Não necessariamente a guerra também, mas tem compras de territórios, como é que se fala? Suborno, compras de setores sociais que têm importância na sociedade, diálogos com alguns setores que estão fora ali, mas que estão dentro do jogo político. Seja do grupo dessas facções policiais, seja de grupos milicianos, né, que aí também a gente pode falar um pouco depois, né, sobre isso. Né, as milícias estão completamente configuradas. Mas só para concluir essa parte do Morro dos Macacos, então ali uma região central importantíssima assim, para o Comando Vermelho e histórica, porque antes de ser terceiro comando, o Morro dos Macacos, ele pertencia ao Comando Vermelho. Isso para as facções é importantíssimo, a questão do CRIA, né, dos moradores, ali ter um histórico com o território, que eles chamam de CRIA. Então há um vínculo histórico com os moradores, com a própria facção, porque os faccionados, aqueles que ingressam no grupos armados, eles têm família, eles têm amigos, então eles têm uma forma de sociabilidade ali afetiva com o território e entre as próprias pessoas que moram na favela. Isso é um fato. Concorde ou não, isso acontece, né? Então, assim, tirando um pouco a demonização e a desumanização, sobretudo, né, daqueles que integram os grupos armados, eles têm uma vivência também particular deles, que isso é importante, às vezes, também no conflito. Então, a Vila Isabel ali, o Morro dos Macacos, é importantíssimo porque ele é próximo de uma região, a favela é próxima de uma região central do Rio de Janeiro, fica ali do lado do bairro do Maracanã, muito próximo do estado do Maracanã, próximo da favela da Mangueira e próxima de outras favelas que vão para outro lado da Zona Norte, ali Morro do São João, Juramento e tal. Então, essa disputa, o Comando Vermelho já vem praticamente há uns 2 anos tentando tomar a favela, tomou esse ano, né, em janeiro eles tomaram a favela, só que a polícia interveio, foi lá e prendeu, já membros do Comando Vermelho já estavam ali dentro da favela e o conflito continua. Assim. Eu te mandei um gráfico, acho que é até importante esse gráfico, que foi elaborado pelo Fogo Cruzado, né, para mostrar a intensidade desse conflito, ali especificamente no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Né. O Fogo Cruzado é uma plataforma que mapeia tiroteios na cidade, mas também fala sobre violência em geral. E aí eles fizeram esse estudo, né, essa elaboração desse gráfico, para entender a dimensão do que significa esse conflito, essa guerra ali em Vila Isabel, no Morro dos Macacos. Né? Aí, janeiro de 2023, é o recorte temporal, né, janeiro de 2023 até dezembro de 2024, quando agora, em 2025, em janeiro, o Comando Vermelho tomou a favela, mas voltou a ser terceiro comando. Né? Então, se você pegar aí, né, conforme... Só para explicar, Thiago, a barra branca é 2023, a barra azul, acho que é parecido com o azul, essa cor, é 2024, é isso, né? Isso. Vai lá. E aí, só para explicar rapidamente, né, dezembro foi o momento de intensificação ali, que o Comando Vermelho foi para tudo ou nada, para tomar o Morro dos Macacos, onde teve, né, o maior episódio de tiroteios ali na região de Vila Isabel. Né? Tá aí marcando que teve 22 dias de tiroteio, assim, intensos. E assim, não estou falando de tiroteios de alguns tiros isolados, não. É tiroteio intenso mesmo, porque era guerra, e principalmente de arma de grosso calibre. Assim. Então, imagina como que ficaram esses moradores ali naquela região diante desse conflito entre esses dois grupos armados, que são os maiores do Rio de Janeiro. E aí, Mauro, assim, voltando... entre os dois grupos armados e, eventualmente, com interferência da polícia. Sim, aí que eu vou entrar nesse assunto já, né? A polícia é determinante, né? A polícia, principalmente o BOP, né? O BOP ele tem um papel também fundamental quando esses grupos estão em conflitos, né? E aí, assim, tem situações que percebe-se que há, né, especificamente para atingir uma facção ou um grupo armado específico, né? E outros momentos não. Por exemplo, teve ali na região central do Brasil, do Rio de Janeiro, do Brasil, ali, região da centro do Rio de Janeiro, perto da central do Brasil,
ali tem uma disputa também entre as favelas, ele Falé Fogueteiro, Mineira, em que são facções diferentes, e em um momento que o Comando Vermelho do Falé Fogueteiro ia tomar a favela da Mineira, Coroa e Mineira, o BOPE interveio e, né, cometeu a chacina, se não me engano foi em 2019, uma chacina horrenda, assim, uma coisa assustadora, assim, não vou evitar os detalhes, mas para evitar que o Comando Vermelho se expandisse naquela área. Assim. Então tem essas participações assim, do BOPE e da polícia de maneira geral, que vai influenciar na geografia política desse conflito dos grupos armados. Então, assim, o Comando Vermelho, ele, ali em 2019, ele estava... Eu tenho um marco, assim, meio... Assim, não tão preciso, mas, claro, assim, a gente está falando de processos, a gente não está falando de um marco inicial. Mas o ano inicial ali, o Comando Vermelho começa a retomar para o Rio de Janeiro, para a capital, 2017, 2018 para cá, e hoje a gente está vendo esse resultado em números, em dados, e principalmente a olho nu, né, a expansão do Comando Vermelho. Até então, o que estava acontecendo para a facção nesse momento? Né? Era o fim da política das UPPs. Um marco, um ano que marca o fim da política de pacificação em 2016, acabam as Olimpíadas, etc. Não faz mais sentido a política de pacificação nos moldes em que ela estava sendo aplicada. Então, há um declínio da política de pacificação, as facções que estavam direcionadas para ocupar território, formação de território nos municípios interioranos do estado do Rio de Janeiro, começa, principalmente o Comando Vermelho, volta para sua atenção para a cidade do Rio de Janeiro, e aí entra a síntese da frase dele, vai virar tudo dois na cidade do Rio, na capital. E aí começa uma ofensiva. E aí, assim, é interessante porque até então circulava em algumas análises midiáticas, por exemplo, em que havia um complô. E assim, só um parêntese, né, o Mauro? Quando eu faço as minhas análises, assim, você não vai ouvir de mim frases sensacionalistas ou que eu descobri uma teoria da conspiração, porque eu sou pesquisador e eu tenho que tomar esse cuidado. Então, claro. Assim, eu estou trazendo informações que já são, algumas são conhecidas aqui na cidade e tal, e algumas que ainda não tenho como comprovar. Então, no campo da hipótese, eu não vou lançá-las aqui. Então, é bom ter esse cuidado em relação a isso. Então, assim, circulava que havia um complô entre a polícia, o terceiro comando, no caso, e o próprio governador do estado, que era o Wilson Witzel, em que todos queriam acabar com o inimigo comum, que era o Comando Vermelho. Então, isso acontece, assim, muitas operações policiais, em grande maioria, ela ocorrem em favelas, em territórios dominados pelo Comando Vermelho, mas não necessariamente por conta desse possível complô que teve ali para enfrentar o Comando Vermelho. O fato simples é que o Comando Vermelho é a maior facção do Rio de Janeiro, é a mais poderosa, maior capacidade bélica, domina maiores mercados, não só de drogas, mas outro tipo de mercados ilegais, e é nacional, né? A facção do Rio de Janeiro que é nacional. Então, assim, não necessariamente havia um complô. A lógica mesmo era que o Comando Vermelho estava nesse momento de expansão, então vamos tentar em algum momento ali evitar a expansão do Comando Vermelho, seja usando os meios que nós temos. Então, você vai ver alguns grupos milicianos de determinadas localidades que vão fazer um tratado, uma espécie de tratado, não digo aliança, mas um acordo, acho que é um acordo temporário para enfrentar o Comando Vermelho. Então, alguns grupos milicianos fazem esse acordo com o grupo do terceiro Comando Puro para evitar a perda de território para o Comando Vermelho. Isso é muito visível nessa região de Jacarepaguá, essa parte da Zona Oeste, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, ali, Recreio, em que vários membros do terceiro Comando Puro foram enviados para evitar que as milícias perdessem território ali para o Comando Vermelho. E aí, assim, uma coisa interessante, aí até do ponto de vista geográfico, é importante a gente entender, é que aqui no Rio de Janeiro a gente usa muita expressão a formação de complexos, né? Somente os grupos armados usam isso, né? Complexo de Israel, o complexo do Comando Vermelho, o complexo miliciano. Isso tem um significado na geografia, que é o conceito de região. Na geografia a gente estuda muito a região. Então, é formar uma região a partir de diferenciação de áreas, em que há uma especificidade naquele recorte espacial diferente com as outras áreas. Então, o Comando Vermelho, nessa região, Jacarepaguá, Cidade de Deus, ali tinha perdido muitos territórios para a milícia. Ali é o Rio das Pedras, também fica ali que
conhecido como berço da milícia, não? O primeiro grupo armado miliciano que, né, se tem notícias, começou ali nessa região, na favela do Rio das Pedras, e hoje sofre duras penas em manter a defesa desse território porque o Comando Vermelho está avançando. Então o Comando Vermelho perdeu o território para os grupos armados milicianos ali da época, e tentou retomar e ficou muito tempo. Nesse período que foi 2018, aí até 2022, ali foi avançando, 2023, e agora está avançando cada vez mais. Então, por exemplo, tomou o território que até então era impensado, que era a Gardênia Azul, que é um território que era das milícias. O Comando Vermelho já tomou esse território e tenta hoje tomar ali, tomou a Muzema, né, também, que era uma favela notória lá, onde, né, era o Adriano, né, o falecido Adriano lá, ele atuava bastante, o grupo dele ali atuava muito ali, então o Comando Vermelho tomou lá também essa favela. O Adriano hoje, da Nóbrega, né? Isso, lá, o atirador, o ex-policial do BOP. Então, assim, já voltou a ser praticamente o complexo do Comando Vermelho. Então, ele também está voltando aqui para a Zona Oeste, a outra parte da Zona Oeste, onde por muitos anos foi dominado pela milícia conhecida como Liga da Justiça. Ao longo dos anos, ela foi se desmembrando, virou outros grupos pequenos armados, assim, nessa divisão. Hoje está em crise, assim, em termos de liderança, organização interna, exploração econômica, tem uma crise. E o Comando Vermelho já está vindo para tomar essa área. Tomou alguns locais, vem assassinando alguns nomes importantes do grupo. Já tem um nome do Comando Vermelho que está circulando bastante aqui nessa região. E eles vêm pichando alguns muros com a frase o retorno dos crias, conforme eu falei anteriormente, né? CV Retorno dos Crias. Que são favelas e áreas que foram perdidas para a milícia ali, né? Quando a milícia estava no seu auge, no início dos anos 2000 até 2010 ali. Quer dizer, ou seja, se eu estou entendendo, o Comando Vermelho está em plena ofensiva no Rio de Janeiro, é isso? Sim. Isso não quer dizer que outros grupos também não estejam, mas o Comando Vermelho está assim, em ofensiva, na região metropolitana, principalmente, Baixada Fluminense, assim, tem o Comando Vermelho que está em expansão. Assim, os conflitos hoje, disputas territoriais, o Comando Vermelho. E mais uma vez que eu falei para você, isso não significa que vai só para a guerra, só para o conflito direto. Sim. Negociações estão sendo feitas. Isso é um período interessante para entender. Eu não gosto dessa expressão também que é muito utilizada, né? A geopolítica dos grupos armados. É sempre aquela coisa sensacionalista. Geopolítica não tem nada a ver com disputa territorial. Geografia política, sim. Então, a gente está em um momento de uma reconfiguração da geografia política que se refere à disputa territorial desses grupos armados. Né? Daqui a alguns anos a gente não sabe para onde vai, pode ser que eu esteja falando aqui mude completamente, né? Então é uma dinâmica que está em movimento constante, está sempre mudando, então é difícil fazer análise, difícil fazer pesquisa, porque as mudanças ela ocorrem quando menos se espera, e quando a gente percebe já está consolidada aquela mudança, e daí a gente só percebe ela quando o movimento já está muito grande, né? E é o que está acontecendo hoje, né? Ainda, isso não é uma afirmação que vê por aí que o Comando Vermelho está em completa expansão, assim, mas para quem circula, né, na periferia da cidade, algumas favelas, que tem esses contatos, consegue notar que o Comando Vermelho está com essa política, seja através do conflito armado, seja nas negociações de cúpula. Isso é interessante. O Comando Vermelho ele ainda é considerado, né, um agente poderoso da dinâmica urbana na cidade. Recentemente saiu uma reportagem, né, revelando que organizadores do G20 no Rio de Janeiro procuraram, né, lideranças do Comando Vermelho para que diminuísse um pouco a ofensiva, os roubos na cidade, para que não ocorresse nenhuma alteração no decorrer do evento, e o Comando Vermelho aceitou a sugestão dos organizadores. Então, ficou uma semana evitando conflitos armados e principalmente roubos de algumas áreas, assim. Então, agora, assim, hoje o Comando Vermelho é talvez a principal facção em ofensiva na região metropolitana, e, por outro lado, o que você está dizendo é que as milícias estão na defensiva e fragilizadas nesse momento, é isso? Sim, é importante, falando das milícias, né? A milícia ela conquistou muito território, até então ainda é um dos grandes grupos, que tem um grande domínio territorial, porque a milícia ela entra em territórios, em bairros que não tinha nenhum grupo armado dominando territorialmente, então ela se constitui ali, principalmente. Alguns grupos hoje ainda fazem isso,
estamos aqui para defender, para trazer segurança, proteção contra o tráfico sempre, né? O grande problema é o tráfico, para justificar a exploração econômica. Tem alguns que fazem isso, que na verdade foi o que mais popularizou as milícias, foram isso, né? A segurança do território, a venda de segurança, que nem era venda, na verdade, né? Mas, enfim, aí depende de qual milícia nós estamos falando, de qual território nós estamos falando, do qual eu estou pesquisando aqui, né, nessa parte da Zona Oeste, nos bairros que são envolvidos, né? A milícia começou com a defesa de segurança para trazer tranquilidade para os moradores, etc., e aos poucos foram ampliando os mercados, né? Conforme disse aqui, que eram os clássicos, né? Foram a segurança, depois o transporte alternativo, que são as vans, que eram combis, não eram vans, eram combis, peruas em alguns estados do Brasil. Depois vai para o gás, assim, e assim, isso não, esses mercados, eles vão inseridos na dinâmica desses grupos, não é de uma hora para outra, são processos, estão históricos, tá bom? Assim, não é, eu estou analisando a milícia no início dos anos 2000 até 2010, não é que quando a milícia se fincou, ela já estabeleceu o controle desses mercados, isso foi de acordo com o que o próprio território oferecia, né? E aí o que nós temos hoje nessas transformações da milícia é uma ampliação completa de exploração econômica. E aí é uma mudança de configuração até no próprio perfil da milícia, né? A CPI das milícias, ela tem esse papel de digamos assim, né, dar um baque no funcionamento do organizativo do grupo, em que vai mudando esse perfil, ou seja, a participação direta de policiais, ela começa a ser deixada de cena. Policiais que faziam parte diretamente do grupo armado miliciano, eles começam a sair, né, não fazem mais parte. Isso não quer dizer que estão ali em trocas ilícitas, ajudando no controle ou na circulação das mercadorias ilícitas, dos mercados ilegais, né, em acordos, etc., mas estão mais de bastidores do que propriamente fazendo parte direto desses grupos. Então, é uma mudança em que já era comum, porque quando a milícia surge, ela tem uma participação muito grande de civis. No entanto, a atenção foi dada apenas para agentes policiais, agentes da segurança. Hoje, ela praticamente só é controlada por civis. Muitos civis hoje fazem parte, integram a milícia, o grupo armado miliciano, que faz essas negociações de acordo com o território, com a dinâmica territorial desse funcionamento. Então, a milícia começa a ampliar os seus mercados, né? Então, além desses clássicos, né, que definiam a milícia por muitos anos, hoje tem explorações que assim, vão a perder de vista. Eu venho chamando isso de pilhagem social, né? Pilhagem econômica, em que combina uma degradação social e econômica do território, ou seja, não tem nada em termos produtivos naquele território para o funcionamento do território, não tem uma indústria, não tem uma grande empresa ali que vão agenciar os trabalhadores locais, pelo contrário, são principalmente pessoas que vivem no serviço de algum comércio ambulante, etc., e esses milicianos atualmente, eles não têm nenhum pudor em fazer exploração econômica desses trabalhadores, a extorsão desses trabalhadores. Camelôs que trabalham em sinais, que aquelas pessoas estão trabalhando, vendendo em sinais, camelôs de boxe, dessas banquinhas, que agora são boxe, para se proteger da chuva, não são mais banquinhas, mas são um conjunto de boxe que também pagam alguma taxa para o grupo miliciano. Então, eles fazem uma exploração assim, a perder de vista, tudo é possível no território ser explorado economicamente. Festas, negócio de bebidas, farmácias, lojas de ração, tudo hoje está passivo de exploração econômica das milícias. Inclusive, também há um nível de sofisticação em termos de oferecimento desse serviço, é bom enfatizar isso. Há um nível de profissionalização hoje da atuação desses grupos, né, dos grupos armados milicianos, principalmente, né, principalmente quando vai oferecer os serviços de internet hoje, sinal de internet, principalmente, canais de TV, não é como antigamente, mas tem hoje página em rede social para serviço de atendimento ao cliente. Existe isso hoje, um nível de profissionalização. Tem profissionais que eles contratam, profissionais que entendem que estão desempregados, mas que foram, em algum momento, empregados de alguma das grandes operadoras, né, de internet. Então, eles meio que contratam, né, temporariamente algum desses trabalhadores. Assim. Isso acontece muito. Então, é uma mudança qualitativa ao que se refere
a exploração econômica, como também no perfil dos grupos armados milicianos. Então, assim, da década de 2010, década de 2020, houve, né, uma passagem, uma inserção de muitos civis entrando nesses grupos armados, principalmente ex-traficantes. E, assim, uma outra observação, isso é muito comum aqui no Rio de Janeiro. Na gíria dos grupos armados, chamam de pula-pula, que é um membro de alguma facção pula para outra facção, ou um membro da milícia que pula para a milícia, ou da facção pula para a milícia. Isso é muito comum aqui no Rio de Janeiro. E, ultimamente, eu tenho observado que muitos estão pulando para o Comando Vermelho. Assim, muito ex-integrantes da milícia estão entrando para o Comando Vermelho. Até porque também, e aí um dado interessante em termos de mercado, já entrando nesse assunto, de mercados ilícitos, as facções hoje estão fazendo exploração econômica assim como a milícia fazia. Esses mercados que eu citei, que eram clássicos das milícias, gás, água, isso tudo hoje as facções estão fazendo. E isso é uma coisa que já é de notório saber, porque está na mídia, está na imprensa. O Comando Vermelho vai tomando território e vai, se tinha lá um local que fazia distribuição de internet, agora isso é nosso, a gente vai controlar a distribuição da internet. Cobrança de taxa de alguns camelôs, de alguns comerciantes. O Comando Vermelho vem fazendo isso hoje. Por isso que eu falo que é uma complexidade hoje em definir essencialmente o que é um grupo, o que é o outro. E aí eu venho desenvolvendo a categoria, né? Venho trabalhando em cima dela, a categoria de grupos armados ou grupos civis armados na cidade do Rio de Janeiro. Aí, dependendo da sua especificidade, você vai tipificá-los. E aí tem um debate de análise de discurso, narrativos, etc., para definir. Então, no Rio de Janeiro, o território ele é importantíssimo nessas análises. O território e os mercados ilegais. E aí um dado interessante, porque quando se fala de expansão do Comando Vermelho, né, espera-se que há uma ampliação, né, do comércio de drogas. Né? E, ultimamente, não são as drogas que, claro, elas são importantes ainda para esses grupos armados que, historicamente, né, cresceram com o comércio de drogas. A gente tem hoje no Brasil, né, um avanço muito grande de outros mercados ilegais que esses grupos hoje estão olhando com mais cuidado e tentando ampliar seus mercados, né? Eu acho que eu te mandei um gráfico, você pode botar aí na tela, por favor, esse gráfico que mostra como é que está hoje os grupos criminosos no Brasil. Então a gente tem hoje, né, no Brasil, grupos criminosos, grupos armados no Brasil, em que o principal mercado ilícito, isso é um estudo que foi publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? Para quem quiser, está lá no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, o principal mercado ilegal hoje do grupos armados no Brasil são os combustíveis, tá? São combustíveis, bebidas, cigarro e extração de ouro. Nossa. Extração de ouro, principalmente o PCC está muito envolvido com extração de ouro no norte, na Amazônia, esses locais que tem. O PCC tem muita influência ali. E aí, assim, onde fica... E aí uma pergunta para a gente refletir aqui coletivamente, não sei como é que está o chat, que eu não estou vendo, mas aonde fica a guerra às drogas, né? Chamada guerra às drogas, né? E a disputa territorial para o comércio varejista das drogas, né? É uma reflexão interessante. Para onde isso vai desencadear, eu não sei. Eu estou aqui lançando a problematização e a gente reflete para ver para o futuro, né? Se vão lembrar do que eu disse aqui, pode ser que mude ou não. Mas, assim, voltando, né? Então, o principal mercado hoje dos grupos criminosos e em termos de mercados ilícitos, em um ranking hoje, né? Então, os combustíveis e os derivados desses combustíveis, né? O mercado de bebidas, principalmente Quando você fala combustível, você está falando do quê? Posto de gasolina, inclusive? Postos falsos de gasolina, exploração irregular de dutos de gasolina, de postes de gasolina, né, de oleodutos. Então, tem lubrificantes também, os domínios de mercado lubrificante. Tem muito posto de gasolina falso desses grupos. Às vezes até para lavar dinheiro são utilizados, mas também para a circulação de algumas mercadorias, né? Eu estava falando e aí eu não sei assim como que surge isso, porque essa chamada Liga da Justiça ela começa a se reunir mesmo enquanto grupo num posto de gasolina que tinha no bairro do qual eles começam, que é um bairro aqui da Zona Oeste de Cosme, né? Tanto que eles são conhecidos como os caras do posto. Eles faziam a reunião deles lá. Mas, enfim, então ali o posto de gasolina, simbolicamente, né? Ele parece que
circula ali para os grupos armados, e aí, como eu disse anteriormente, diferente do espectro, tem a extração de ouro, e aí tem um diálogo muito interessante com a crítica da economia política, com a economia política, que é a desvalorização do ouro no sentido de ser o lastro, né, dos bancos, das reservas, né, que é dólar, né, a passagem do ouro para o dólar, né, mas o ouro ainda é uma mercadoria interessante, importante, então, ao invés de saquear lugares para tomar dólares, você saqueia onde tem ouro, né? Então, tá aí os grupos armados nisso, mas esse é um debate mais polêmico, não vou entrar nele. Tabacos e cigarros também, inclusive cigarros, a comercialização ilícita do cigarro, ela é muito presente, talvez uma das mercadorias que mais circulam em diferentes grupos armados, seja no grupo armado miliciano, essas facções policiais, e até mesmo nas milícias. Então, é uma mercadoria que está presente ali, então uma disputa de território por comércio de cigarros, e também com as próprias indústrias, né? Teve um traficante muito conhecido no Rio de Janeiro que ele foi assassinado, quer dizer, foi assassinado não, mas teve uma operação policial para prendê-lo, e aí resultou na sua morte, né? Então, tecnicamente, é assim que circula, em que foi muito por conta do roubo de carga de cigarros. Ele era muito conhecido porque ele roubava muito caminhões de cigarros, e isso estava dando um prejuízo para a indústria fabricante de cigarro. Então, a negociação em paralelo, a negociação não oficial, né, digamos assim, e oficial, ajudaram na a diminuição desses roubos. E esse traficante foi assassinado, ele foi morto, e aí mudou um pouco desse mercado. Mas é ainda um mercado muito presente para os grupos armados. Um outro mercado interessante, que poucos devem se espantar, é o mercado de celulares e golpes virtuais, hoje que as facções de grupos armados também estão se inserindo com muito vigor. Fiquei chocado com o tamanho desse mercado, impressionante. Impressionante. Se acompanhar os jornais, esses jornais matinais, esses jornais pinga-sangue, que não são jornais, eles sempre estão dando uma notícia que estourou algum local clandestino, como é que se chama? Um call center, digamos assim, clandestino, que era de golpes dos grupos armados. Alguns localizaram algumas favelas, outros não, mas alguma relação com o grupo armado, isso vem acontecendo bastante. E, por fim, né, o tráfico de cocaína está em 6º lugar, assim, em termos de acumulação, aí, de arrecadação de receita para os grupos armados. E isso coloca um dilema, uma reflexão interessante para a gente pensar, né, a questão das guerras às drogas, né, a guerra às drogas. Há uma mudança em termos de perspectiva da segurança pública, em linhas gerais, ao que se refere a uma tentativa de coibir os mercados ilegais. Portanto, ainda achar que o conflito hoje dos grupos armados ele se restringe apenas para a ampliação de mercado de venda de drogas, ele é insuficiente hoje para entender essa dinâmica dos grupos armados. Além que eu falei dos grupos armados milicianos realizarem pilhagem econômica, esses grupos armados também das facções realizam também pilhagem econômica. Domingo agora saiu uma reportagem no Fantástico, até interessante, em que a Polícia Federal ela conseguiu estourar uma fábrica de produção de drogas sintéticas, êxtase, MD e etc., que estava dentro do Complexo Alemão, né, um território, uma favela do Comando Vermelho, dizem que é o QG do Comando Vermelho, em que o Comando Vermelho cedeu o território para esse grupo, que chamava-se Cartel Brasil, fabricarem suas drogas. Ou seja, o Comando Vermelho agindo como um holding de outro grupo armado, mas que não necessariamente ele tinha vínculo produtivo direto com outro grupo do qual ele fez esse acordo para ceder seu território para a fabricação dessas drogas. Né? E até o próprio policial federal ele admite isso quando ele dá entrevista na reportagem, e o Comando Vermelho eles vieram analisando, investigando durante 2 anos os envolvidos, e ele enfatiza, o Comando Vermelho ele não vende esse tipo de droga, ele não fabrica diretamente. Membros do Comando Vermelho não fabricam diretamente esse tipo de droga. E aí isso é uma coisa interessante, como eu citei, hold, há uma caracterização também hoje, e aí mais uma vez eu vou reforçar entendimento dos eixos que eu citei, e aí mercados ilícitos, ilegalismo, isso é importante, é que
pequenas empresas, empreendedores, e essa era do empreendedorismo também prestam serviço para as facções, para os grupos armados. Tá? Não necessariamente os grupos armados operam hoje como membro, é critério operar hoje com algum, essencialmente, membro do grupo. Então, eles também estão negociando dentro dos mercados ilícitos alguma necessidade ali que ele precisa para a circulação de mercadorias. E aí, mais uma vez, dominar território é imprescindível para que isso aconteça. Dominar territórios é imprescindível para que o grupo, ele cada vez mais, ele expresse seu domínio. E é o que está hoje no Rio de Janeiro um pouco colocado, assim, em termos de grupos armados, claro. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre uma... Bom, primeiro uma pergunta de caráter pessoal. Você não corre risco pessoal, não? Até agora, interessante, assim, essas informações que eu falei, coloquei aqui, assim, elas são de circulação cotidiana mesmo, que eu faço pesquisa, a gente chama isso de etnografia na sociologia, nas ciências sociais, e muitos dos territórios, as pessoas que eu converso são pessoas que eu conheço, assim, eu não gosto dessa expressão para mim exatamente, mas eu sou cria nesses locais, então eu tenho uma facilidade de circulação, não faço perguntas diretas, já não sei com pessoas com quem eu tenho proximidade e confiança, que sabe que eu faço pesquisa, mas normalmente isso está muito presente em roda de conversa. Isso está no boca a boca. Isso muito boca a boca, assim. Tem muito boca a boca que está muito presente para que aí eu volto a dizer na questão do território, né? Existe uma interpretação do que está acontecendo das pessoas que estão tendo do próprio território e aqueles que vão falar sobre o território que estão fora do território. Só que poucos dentro do território têm a voz para ser ouvida e muito mais para quem tem fora do território. E aí a capacidade mesmo de recursos. É a imprensa, né? É o grande nome que já está em circulação e etc. Eu lembro, e aí assim, é interessante, eu lembro que quando teve lá a chacina no Jacarezinho, nossa, o que choveu de análise, brotou especialista, isso em dinâmica de rede social, que é muito ruim às vezes, todo mundo falando que ali tinha a chacina ocorreu porque tinha o interesse da milícia em tomar o Jacarezinho, etc. A milícia tem maior... E aquelas coisas da teoria da conspiração que não tem probabilidade na realidade. E aí a gente percebe hoje que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas é isso. Se você colocar na sua frase milícia no Rio de Janeiro hoje, isso dá uma repercussão muito grande. Né? Principalmente aqueles que tentam buscar forçadamente uma originalidade na sua análise. Então, às vezes, coloca alguma coisa pelo nome e você vai pela frase, pela chamada, você vai. Eu, assim, no geral, por enquanto, eu nunca sofri uma ameaça, não corri nenhum risco de vida, assim. Ainda bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, você responda, aí fiz essa introdução sobre o tema da segurança, você responde se se achar confiante e em condição de tratar desse assunto abertamente. O que nós aqui, eu, jornalista, que estou fora desse universo da sua pesquisa, o que a gente vê é que as milícias sempre tiveram uma representação política. Duas das maiores expressões, das maiores expressões da representação política das milícias é o clã Bolsonaro, o clã Brasão e o clã Vaguinho, mas aí já fora da cidade do Rio de Janeiro, lá em Belfort Roxo. Aparentemente, não existe essa relação, por exemplo, com as facções. Comando Vermelho, eu nunca ouvi falar de uma representação político-parlamentar do Comando Vermelho. Isso é verdade ou não? Bom, assim, pela minha pesquisa eu nunca vi também, né? Alguém diretamente ligado ao Comando Vermelho e tal, assim, na verdade, a facção ela não se envolve diretamente com política. Isso é interessante essa pergunta, porque vamos primeiro pela relação das milícias com o legislativo, né? Isso é uma herança dos grupos de extermínio. Tem o José Cláudio Alves, que é um pesquisador importante, o livro dele fala muito sobre isso, relação dos grupos de extermínio com a institucionalidade.
Às vezes ela é a forma mais explícita, às vezes é negociadas ali em bastidores. Então, essas trocas ilícitas nessas mercadorias políticas. O Jerominho foi um importante político também que colocou mais evidência nisso, né? Porque ele não participava diretamente do grupo armado ali para a conquista de território, ele não participava da guerra, mas quando o grupo do qual ele era coligado, que era o Liga da Justiça, dominava um território, estava ele lá fazendo campanha política para ele. Assim. Então, essa dinâmica mudou por conta da CPI das milícias, mudou bastante. Principalmente aqui na capital, estou falando da capital aqui do Rio de Janeiro. Na Baixada, eu acho que na Baixada Fluminense, como se citou aí, Belfort Roxo, etc., isso tem algumas expressões ainda de envolvimento com figuras políticas diretamente com grupos armados. Mas eu vou me ater só para a capital do Rio de Janeiro, que acho que eu tenho mais condições de falar. Então, assim, isso mudou bastante. Não tem mais essa possibilidade de um membro que é conhecido no território tentar se candidatar para ter mais legitimidade no próprio território. Isso acontecia muito, inclusive o Jerominho, ele quer beber muito nessa fonte. O Jerominho, ele ganhou muita o Jerominho Natalino, e ganharam muita repercussão, muita notoriedade, lá na década de 90, porque eles prenderam o Celcinho da Vintém. Foram os policiais que prenderam a primeira prisão do Celcinho da Vintém, que foi em janeiro de 1990. Pera, quem é Celcinho da Vintém? Celcinho da Vintém é um dos líderes hoje do ADA, que é amigo dos amigos, que tinha sido solto, mas foi preso de novo porque já estava entrando em acordo com o Comando Vermelho nessa expansão do Comando Vermelho para retomar o território. Então, mais uma vez, ele acorda com o Comando Vermelho. Isso foi a justificativa da polícia ao prendê-lo, ele continua preso. Tinha acabado de ser solto, estava muitos anos preso aí, cumprindo pena, e foi solto e voltou para sua favela de origem, que é a Vila Vintém, que é na zona oeste do Rio de Janeiro. Tá. A primeira prisão dele foi realizada pelo Jerominho Natalino. Então, eles ganharam muita notoriedade. Eles eram conhecidos como os Irmãos Coragem, que eram policiais civis ali que não eram incorruptíveis, que estavam trabalhando pela segurança e tal. Então, tentaram beber nessa fonte. Tinha muitas lideranças, por isso que eu não gosto de chamar de justiceiros, eu chamo de lideranças locais armadas, que ele tem um certo apreço local, principalmente dos moradores. É o caso de uma figura que eu estou analisando, que eu chamo de bandido pacificador. Para o território, ele é uma figura importante que ajuda a manter a segurança e tem respeito dos moradores. Ganha muito respeito, não há uma imposição externa, como acontece muito com a milícia, que vem pessoas estranhas dominar o território de forma ostensiva e bélica. Então, essas figuras tentaram, a partir da sua liderança comunitária, tentaram almejar ali a carreira política. Isso mudou bastante conforme a CPI estiveram, a não ser aqueles que já tinham um poder muito grande e consolidado, que aí a família Brazão, etc., tinha esses acordos com esses grupos armados, que tem mercados que interessam a eles e eles precisam dialogar com esses setores. Já a família Bolsonaro, assim, e eu apanho muito quando eu falo isso, né? Eu não acho que a família Bolsonaro seja miliciana, tá? Assim, porque a frase né, a familícia, isso serviu muito como forma ali nas pré-eleições, né, como forma de difamar a família de alguma forma, etc. Mas diretamente eles não controlam mercado ilícito de gás, não controlam, né, nenhum tipo de outro mercado de serviço de internet. Desconheço que algum membro daquela família faça isso, que poderia caracterizá-lo como um milícia. Isso não quer dizer que ele tenha relações de trocas ilícitas de mercadorias políticas com milicianos notórios. Isso não é exclusividade da família. Outras figuras políticas também fazem isso. E não inclusive só... do PT, né? Cá entre nós. Exatamente. Exatamente. Então, assim, isso não é exclusividade dele, mas naquele momento serviu como, digamos assim, uma propaganda negativa, né, que pudesse tirar a popularidade da família. Pelo contrário, reforçou, né? Mas, enfim, aí... Então, assim, eu como pesquisador, eu não posso corroborar com essa afirmação, dizer que realmente eles são. E isso é interessante, né? Porque estou falando isso aqui, daqui a pouco a gente pode pegar um corte aí e ficar falando que eu defendo eles aí, ó. Tá vendo? Não, pesquisador aí, eu estou ferrado. Mas, enfim, eles têm relações, sim, com né? Isso aí é de conhecimento, de investigação policial, né? Claro. Dos esquemas que tinham e tal, isso aí. Isso aí eu não estou dizendo nenhum exagero, nenhuma teoria da conspiração aqui. Mas é isso, é o meu olhar de pesquisador. Estou
trazendo aqui um olhar de pesquisador e não estou como um agente político ali atuando. Assim. Sim. Não, assim como o meu olhar de jornalista, eu sei o quanto eu apanho, como você, viu? Porque falo isso também, não adianta. A gente não dá para criar uma bolha que faz que seja um espelho invertido em relação aos bolsonaristas. Dizer que os bolsonaristas são milicianos, não são. É evidente que não são. Mas eles têm, é o que você falou, relações de trocas políticas com milícias. É outra história, mas é aquilo que eu falei também. Gente, o PT no Rio também está cheio de parlamentares e dirigentes do PT no Rio que têm relações de troca política com milicianos. Mas aí, Mauro... O Vaguinho. Eu vi as declarações dele, mas aí, Mauro, aí que é a questão o que é a milícia hoje. Sim. Aí volta a pergunta: será que realmente são grupos milicianos? Sabe? E aí volta aquela questão, né, de o que define hoje milícia, né? E aí é interessante refletir sobre isso. O que define milícia hoje? Porque, por exemplo, um jornalista conhecido, que eu até acompanho, ele gosto muito dele, ele lançou um livro chamado Milicianos. E o livro dele ele fala muito sobre esquemas de policiais que ele coloca como esquemas que são milicianos, ele caracteriza como milicianos. Eu estou convencido do contrário. Assim, esquema policial, facções policiais, de grupos policiais internos, tem vários esquemas. Isso aí você dá um Google, você acha vários esquemas de polícia, de mercado ilegal que a polícia tem participação policial direta, inclusive com o tráfico. Recentemente saiu uma reportagem também de comandante da UPP trocando mensagem com o líder do Complexo do Alemão, um traficante conhecido, elogiando a gestão dele. Policiais que estão envolvidos com negociação de armas, né, circulação de armas para o Comando Vermelho, com outras facções, isso é notório. Assim. Então, tem muitas atividades ilícitas com envolvimento direto de polícia, de agentes da segurança, que não necessariamente caracterizam milícia. Inclusive, alguns jornais, algumas matérias hoje está assim, há uma desconfiguração em alguns territórios de milícia. Hoje eu estou bem percebendo um movimento incipiente. Que aí alguns jornais, algumas notícias estão dizendo que já estão chamando de paramilitares, que eu acho mais preciso, né? Chamar de paramilitares, etc. Assim, porque é isso, né? Desconfigurou tanto o que era milícia lá, como narrei anteriormente, né? Aquele envolvimento de policiais que queriam mesmo fazer a segurança e tal ali. Isso mudou bastante, assim. Inclusive, para complementar a sua pergunta anterior, o que eu venho ouvindo assim, nas minhas pesquisas, em conversas, é que uma avaliação dos grupos milicianos é que o que prejudicou muito a ampliação ou, né, a manutenção por muito tempo ali sem ter notoriedade desses grupos foi o envolvimento com políticos. Eles entendem que a política expôs muito a atuação deles e aí eles tornaram-se alvos de investigações policiais e alguns esquemas que eles tinham eles foram sendo derrubados, precisaram se renovar. Essa hipótese pode se aplicar ao que você perguntou anteriormente em relação à facção. Fica uma hipótese, porque isso pode explicar um pouco porque as facções também não fazem acordo explícito diretamente com políticos do legislativo de forma mais aberta ou explícita. Por outro lado, também há aquela questão de que há um moralismo em torno da relação dos traficantes, que eu disse anteriormente, que é isso, uma desumanização. Quem é traficante é uma figura desumana, né? E aí tem um aspecto racial explícito nessa trama de discriminação, nessa trama de negar a humanidade daqueles que estão inseridos na atuação dos grupos armados, que é muito notório. E aí isso vai estar nas estatísticas de operação policial, de intervenção policial, etc. E aí é isso, né? São só números depois que estão ali colocados por conta da intervenção policial. Perfeito. Deixa eu ler aqui. Bom, primeiro registrar o Michel Espíndola, chega aqui como novo membro, assim como o Dorival Cruz, muito obrigado. É da turma que financia e apoia o crescimento do canal. O Toca do Anão Comunista, gostei do nome. Acordando agora e pegando o finzinho, vou rebobinar a fita, mas deixo aqui meu muito obrigado. Raul Assis dizendo, na ditadura militar, isso aqui foi parte da nossa conversa lá atrás, né? Os militares fazem intercâmbio com os bicheiros e os pontos se tornam olheiros do governo. Inicia assim a relação dos esquadrões da morte com os bicheiros. Tem, assim, posso comentar, Mauro? Por favor. Então, é importante isso, porque, assim,
os esquadrões da morte também é um pouco o que acontece hoje com as milícias, né? Haviam vários esquadrões da morte, não havia um esquadrão da morte especificamente. Então, é preciso ter cuidado com isso, porque também a imprensa fazia isso, né? Qualquer grupo de policiais que estavam ali reunidos, praticando execução sumária, extermínio, controle de território, era esquadrão da morte. Então, assim, tem várias origens para esquadrão da morte. E aí, mais uma vez, aqui eu referencio o artigo que eu escrevi para a revista Ópera, que se chama Imperialismo e Grupos Armados, que é a relação mesmo do imperialismo, né, dos Estados Unidos intervindo na formação de grupos armados para impedir a ampliação de células comunistas no Rio de Janeiro, no Brasil, claro, mas ficou mais notório no Rio de Janeiro, mas partindo da periferia, não no centro da cidade, mas na capital, mas na periferia, na Baixada Fluminense. E claro que isso vai culminar não só em impedimento da formação de células comunistas, mas também na morte de civis ou de pessoas que não tinham envolvimento nenhum com política. E aí começa a virar uma coisa descontrolada. Então, assim, é bom entender. Tem trabalhos que falam sobre isso, os tipos, a quantidade de esquadrão da morte, a origem de alguns deles. Por exemplo, tem um esquadrão da morte que ficou conhecido, que é o mais famoso, por conta da morte de um policial, né? Que era a esquadrilha Lecoq, que é a mais conhecida. Tem um outro esquadrão da morte que foi formado a partir da morte de um jornalista da Rádio Tupi, numa favela do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Aí esse artigo que eu escrevi tem algum tempo e tal, que isso vai influenciar de 2021. Tô colocando o link aqui, tá? Para quem quiser ler, tô colocando o link no chat. Fala, desculpa. Não, tudo bem. Então, como que impacta a segurança pública no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Então, essa é a minha análise, assim, que é a partir de uma doutrina de segurança nacional e de guerra contra-revolucionária do exército francês. Então, os generais franceses vieram ao Brasil treinar generais do exército brasileiro já com essa perspectiva, esse acúmulo, digamos assim, não só da guerra de Indochina, da guerra do Vietnã, principalmente, que eles aplicam em Argélia. O Fanon fala em algumas passagens da violência policial desses esquadrões, que é a prática do terror mesmo para evitar que a população que não participava do conflito ali ou da resistência desse respaldo para aqueles que resistiam. E ele traz essa ideia para o Rio de Janeiro, traz essa ideia para o Brasil. Então já tem uma influência da formação de setores institucionais, por exemplo, né, uma forma institucional de elites que operavam nesse sentido. Uma outra também origem, aí a relação do Esquadrão da Morte com o bicheiro. Na verdade, tem mais relações com os aparatos repressivos, né, os DOI-CODE da vida, que muitos membros do DOI-CODE eles vão para o jogo do bicho. Quando são destituídas, né, quando acabam o DOI-CODE, enquanto local específico ali de tortura, sim, membros que praticavam a tortura e a caça aos comunistas, eles vão diretamente para o jogo do bicho. E aí, agora sim, isso eu não vou falar aqui, porque tem membros muito conhecidos aí que circulam tranquilamente aí, que participaram de casos de tortura no Rio de Janeiro, que depois ingressaram no jogo do bicho e ganharam notoriedade. Né? Hoje o jogo do bicho é uma coisa assim, assustadora do tamanho assim, do jogo do bicho, e também está em momento de reconfiguração, de atualização. Quem acha que o jogo do bicho é aquele negocinho do papel, do sujeito sentado lá anotando os números, isso já mudou bastante. E também, mais uma vez, muda por conta dos mercados que esse grupo armado ele vai angariando, que ele vai ampliando. Então, assim, entender grupos armados é isso, é território e mercados ilegais, né? E aí outros grupos armados também vão percebendo isso, que precisam, né, de uma arrecadação econômica para a sua própria existência. Então, ficar preso a um único tipo de mercadoria ilícita não dá lucro suficiente para a manutenção e defesa do território. Então, vamos ampliar nossos mercados. E aí é perder de vista do que eles vêm feito hoje na cidade do Rio de Janeiro. É uma completa decomposição social mesmo, assim. E aí o Estado... É isso, o Estado... Eu não gosto dessas afirmações que falam que tudo é o Estado, né? Porque também é isso, tem um pouco de teoria da conspiração ali, né? Mas tem outras pessoas sérias que falam que tentam trazer um conceito gramsciano para essas questões. Eu estou convencido que há uma crise profunda do capitalismo, uma decomposição social, desindustrialização, desemprego, etc. Isso contribui para a constituição e a formação desses grupos armados. Fala, Mauro. Não, é isso. A gente precisa encerrar já. Nossa, passamos muito, 11h07 já, mas muito legal, conversa excelente. Vamos fazer uma segunda rodada. Eu queria te fazer uma última pergunta, que acho importante para terminar esse cenário, que é a questão do PCC, né? Tua cidade é o Rio de Janeiro.
Tem PCC no Rio de Janeiro ou o PCC até hoje não conseguiu entrar ou resolveu não entrar no Rio de Janeiro? Então, tem o PCC é um grupo armado histórico, né? É o que divide o território nacional com o Comando Vermelho, as duas únicas facções nacionais que consegue hoje, né, ter influência no Brasil inteiro, mas em diálogos também com facções locais, isso é importante. Também tem um estudo do Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indica que no Brasil há pelo menos mais de 70 facções no Rio de Janeiro, grupos armados que lidam com o mercado ilícito de drogas, assim. Então, assim, não é só o Comando Vermelho e o PCC, mas o PCC, ele é um aliado histórico do Comando, foi um aliado histórico do Comando Vermelho, mas teve aquela crise da fronteira com a morte de um fornecedor, e aí essa aliança ela foi desfeita, mas que isso não impediu a ampliação dos dois grupos que guerrearam em alguns locais. E aí, naquele período ali, 2016, 2017, 2018, teve ali as rebeliões com chacinas dentro dos presídios, que nós vimos isso no mais um episódio trágico aí da história brasileira. Assim. Eu pesquisei um pouco essa tentativa do PCC de entrar no Rio de Janeiro. Algumas práticas que são muito comuns do PCC eu notei aqui, mas eu não posso cravar que era um PCC. Por exemplo, isso parou até um pouco, que era roubo a banco, roubo a caixa eletrônica. Estava muito frequente, que era uma prática muito comum do PCC. As facções não faziam isso, outro grupo armado não fazia isso. Então, não sei se era o PCC ou outro grupo armado entrando no novo mercado, que era isso, né? Que era explosões, eles explodiam ali aquele saguão ali dos bancos, principalmente bancos públicos, Banco do Brasil, etc. Isso parou um pouco. Teve tentativa de recrutamento em algum momento de alguns membros nas prisões do Rio de Janeiro para entrar no PCC, só que a polícia ela interveio, fez uma operação e acabou com esse recrutamento do PCC. E é uma coisa interessante, né? Que aí também envolve a geografia política do Rio de Janeiro. Eu não sei se a polícia aceitaria o PCC no Rio de Janeiro. Assim. O PCC no Rio de Janeiro ele envolveria uma mudança muito radical em termos de mercados ilegais estabelecidos. Né? E aí é uma coisa interessante também do PCC, da questão do hold lá, né? A forma organizativa do PCC é completamente diferente dos grupos armados do Rio de Janeiro. Né? Foi o que eu falei. Né? Os grupos armados do Rio de Janeiro eles precisam de um território. O PCC não necessariamente ele precisa de um território. Ele, para se fincar em alguma localidade, algum estado, né, algum município, ele não precisa conquistar território a partir de uma guerra direta, de um conflito armado direto. Né? Tem outros meios, outras formas, outras táticas de chegar. Sim. Assim, então, hoje ele voltou nessa aliança, mas foi desfeita porque tinha muitos anos, quase 10 anos que essa aliança tinha sido desfeita. E aí, assim, parece que teve uma falha na comunicação na cúpula da facção e que alguns foram a favor dessa aliança, esse retorno de aliança com o Comando Vermelho e outros não. Acabou que, última vez que eu acompanhei, tinham retomado a volta ao conflito com o Comando Vermelho. Inclusive, tinha membros do PCC no Rio e tal, não sei como é que está hoje, assim. Mas, assim, o Mauro, é bom, assim, não só falar dos grupos armados, mas como que o Estado também está vendo isso hoje, né? Como que está a relação do Estado hoje? A gente está vendo uma ampliação, uma ofensiva. Além das ofensivas mais convencionais, o Estado está se preparando institucionalmente também, né, para enfrentamento nesse avanço dos grupos armados, o crescimento dos grupos armados e o domínio dos mercados ilegais. É a PEC da segurança, é agora uma tentativa que já não é nova, né, de transformar em grupo terrorista, né, chamar. Aí vem o discurso, né? Se você ouvir policiais ou representantes, digamos assim, das cúpulas policiais que estão sempre na mídia, eles já não usam mais facções, eles usam os narcoterroristas, uma forma de caracterizar dessa forma para ter uma intervenção mais ofensiva, né, externa, que já ocorre. Isso não, aí ocorre por outros meios, seja através da transferência bélica, ou seja, através de instruções, né, diretas ou indiretas. Então, tem muitas figuras dentro da polícia que vão treinar nos Estados Unidos, vão treinar em outros locais e aplicam essas ideias depois aqui. Isso que já notória a questão do aparato bélico, né? E
E por falar nisso, né, recentemente a polícia acabou de comprar, acho que eu te mandei essa foto, você pode botar aí, que é um helicóptero que foi utilizado, inclusive, em Guerra do Vietnã. E a foto é muito emblemática, porque me lembrou muito a capa daquele filme do Apocalipse Now. Realmente, o helicóptero do Apocalipse Now, assim, que a polícia do Rio de Janeiro acabou de comprar para ser utilizado nas operações policiais. Isso logo depois da derrota da DPF. Assim, nem esperaram as coisas se acalmarem, logo anunciou. Claro que já estava encaminhado isso, né? Mas logo depois que teve lá o debate da DPF com o STF, a Polícia do Rio de Janeiro anunciou a compra desse helicóptero aí que vai ser utilizado em operações policiais, que é um helicóptero já obsoleto para as outras forças policiais ocidentais, forças de exército ocidentais, né, que hoje é o drone, né? Não que não tenha drone circulando aqui pela cidade usado pela polícia e pelos próprios grupos armados, né? Facções hoje também usam muito tecnologia, também não é para ignorar a capacidade que ele tem de recursos bélicos, assim. Mas esse helicóptero me chamou muita atenção, que simbolicamente é isso, é um helicóptero de guerra, né, uma arma de guerra, que acontece muito hoje, né, e eu venho analisando isso também, né, com o fim da Guerra Fria, né, toda a capacidade bélica, ela se desloca das fronteiras territoriais para os centros urbanos. Então, os inimigos não são mais aqueles inimigos que vão entrar dentro do território, na fronteira do Estado-nação. Não, os inimigos são internos, estão dentro do espaço urbano. E aí tem um aspecto racial desses inimigos que a formação histórica social brasileira dá muitas respostas para a gente compreender esse inimigo hoje das forças policiais. Então, assim, o Estado também está se preparando. Ó. A cúpula do governo estava em Nova York agora, né, recentemente, né, conversando sobre isso, né, sobre o avanço na segurança pública, copiar a política de segurança da polícia de Nova York, que é muito complicado, porque a polícia de Nova York ela é toda instruída por Israel, assim. A polícia de Nova York ela tem uma sede numa cidade, acho que Kefar, que é o nome da cidade de Israel. Então, a polícia de Nova York ela é toda influenciada, orientada por Israel. Na verdade, Israel também influenciou outras polícias do Rio de Janeiro, etc., em termos de prática e tal. Então, há uma necessidade agora, nesse momento, do Estado aplicar uma ofensiva, né? Não é uma novidade, mas é uma ofensiva, uma nova etapa de influência externa no que se refere à segurança pública. Tem um autor muito bom que tem um livro que já fala sobre isso, né? Que é o Locke Vacan, que ele fala no Prisão das Misérias, que são os think tanks que oferecem, né, seminários, instruções, etc., para a segurança pública. As viaturas aqui da Polícia do Rio de Janeiro já estão sendo modificadas, que eles estão chamando de uma convergência internacional, ou seja, uma padronização, uma cópia das viaturas de polícias francesa, nova-iorquina. Então já está caracterizada. A sirene também já mudou muito. Aqui, pelo menos na Zona Oeste, eu tenho ouvido bastante essa nova sirene para marcar presença, naquela sirene só em determinados momentos. Mas eles mudaram a tática, agora a sirene é para marcar presença, então uma sirene não é aquela tão parecida com a do de bombeiros, mudou um pouco da sirene. E também é isso, né, o armamento da Guarda Municipal, né? Inclusive, alguns guardas municipais já estou vendo usar a camisa escrito Polícia Municipal, o que daqui a pouco isso vai ser mudado institucionalmente, vão ser chamados não mais de guarda, mas de Polícia Municipal e vão andar armados para baixo e para cima aqui pela cidade. Então, assim, vai fazer operação. Uma coisa interessante, né, que eu também venho observando. Como se fala em policiamento hoje, há uma mudança de caracterização. Assim. Na verdade, o grande modelo de policiamento, não para alguns países, mas principalmente para o Rio de Janeiro, é o BOP, né? Então, todo mundo quer ter seu BOP dentro da sua força de segurança. Então, a própria Guarda Municipal também vai ter sua tropa de elite, sua tropa especial hoje, para fazer operação em favela. A PRF também, a PRF tem 2 tropas de elite, inclusive que participaram da chacina que teve na Vila Cruzeiro, né, 2 tropas de elite hoje nos moldes do BOP, assim, que realizam. Então o BOP virou um modelo hoje do que se refere à militarização das polícias do espaço urbano. Então aí todo mundo hoje imita BOP, e aí, seja na subjetividade, seja na capacidade de atuação, na forma bélica, até na gramática mesmo, uma gramática que circula aí. E, no entanto, porque o BOP carrega um simbolismo de que é incorruptível, etc. Mas um Google resolve isso. Você vê que, recentemente mesmo, tinha um policial do BOP que foi preso porque ele oferecia treinamento para o Comando Vermelho. Assim. Isso foi recente, não tem muito tempo.
enfim, mas é isso. Tá aí. Tiago Sardinha, fantástica conversa. Que seja a primeira, tá, Tiago? Vamos combinar novas rodadas de conversa com o Tiago, geógrafo e doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bolsista da CAPES, e o seu foco de pesquisa, como a gente viu aqui, grupos armados na cidade do Rio de Janeiro, como expressão da militarização do espaço urbano. Se você topar, vou te convidar muito mais vezes, o pessoal pedindo corte, claro que vai ter corte ainda hoje dessa nossa entrevista. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço pelo convite, o Mauro. Me sinto lisonjeado de estar aqui presente nesse espaço. Eu acho que a esquerda radical, a esquerda socialista, os marxistas, por exemplo, precisam dar mais atenção para esse fenômeno, que eu acho que é muito pouco. E quando falo dar atenção para esse fenômeno, não é empurrar as categorias do marxismo, porque parece que marxista é ser hoje. Né? Quem domina maiores categorias do marxismo. E aí esquece uma coisa muito importante do Marx, que é pegar a realidade pela raiz. Assim. Então, independente do juízo de valor, independente do que a gente acha sobre o funcionamento dessa realidade, a gente precisa pegar essa realidade com muita força para depois fazer com muita profundidade e fazer análise. Então, assim, é bom abrir esse espaço para fazer essas análises, é bom de fazer essa conversa e tal, porque eu realmente não tenho muito espaço, assim, em alguns locais, etc. E é isso, é um primeiro diálogo de muitos que podem vir, sinta vontade para fazer o convite, eu agradeço as pessoas que ficaram aqui me ouvindo, fizeram perguntas e participaram. Eu tenho um Twitter, né, eu mexo mais no Twitter e tal, sempre coloco alguma coisinha lá que está acontecendo, assim, mas quem quiser me seguir lá para acompanhar um pouco do que eu pesquiso, do que eu venho falando em termos de segurança pública e grupos armados do Rio de Janeiro, tem algumas publicações. Assim, qual é seu Twitter? Qual é seu endereço? Seu perfil Thiago no Twitter Sardinha mesmo, Thiago Sardinha, underline Thiago Sardinha. E tá lá, assim, eu mexo de vez em quando nele, mas também que precisa ter um pouco de paciência para mexer em rede social, né? Por conta das polêmicas, mas enfim. Então é isso, Mauro. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, conhecê-lo, né? Espero ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e a gente conversar mais, e aí a gente fica mais à vontade para falar. É isso, muito obrigado e tenha um bom dia. Obrigado, homem. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.